Olá, olá, o meu nome é Pedro Glória, bem-vindo ao canal Pedro Doxa. O grupo Vocal Livre, esses jovens cheios de talento e de energia, bonitos, simpáticos e que têm feito um excelente trabalho para Deus através do Ministério da Música, eles querem se pronunciar sobre esse samba chamado Clareou. Então, eles vão dar o seu ponto de vista a respeito da polémica e das críticas que têm sido levantadas a respeito do assunto. A questão então é, será que o rock, o jazz, o blues, o pagode, o samba são lícitos? Será que Deus se agradaria desse tipo de música? Em que situação é que poderia eventualmente se agradar? Muito bem, será que o que está em causa são instrumentos, ritmos ou são estilos musicais? Ok? Será que questões culturais e racionais é o mais importante? Será que isto tem a ver com cultura ou mesmo dentro de cada cultura é preciso haver uma seleção? É sobre isso que nós iremos falar, ok? Mas primeiro coloca aí o like, o gosto, porque é muito importante. O algoritmo do YouTube irá levar esta mensagem a mais pessoas se o fizeres, tá bom? Então, no nosso vídeo anterior, nós fizemos menção ao Salmo 150, onde claramente nós vemos que não há nenhuma restrição para toda a sorte de instrumentos que podem ser usados e até a dança. Será que existiria uma dança santa, uma dança aprovada por Deus? Pois bem, se não és inscrito, inscreve-te para não perderes o próximo vídeo, onde iremos falar precisamente sobre isso. Será que haveria um tipo de dança aprovada por Deus que glorificaria a Deus? Este é o nosso próximo tema. Se já estás inscrito, põe lá o sininho, todas as notificações, para não perderes nada deste conteúdo que nós temos preparado para ti. O apóstolo Paulo, entretanto, diz que existe um instrumento. Nós não devemos usar esse tipo de instrumento, que é um instrumento chamado desamor, ou falta de amor. Tá bom? Então, esse nunca deve retimir, nunca deve-se ouvir esse som estranho, mas o amor deve estar sempre presente e é neste espírito que eu faço este vídeo e peço a Deus sabedoria para que tu e eu, todos nós que estamos envolvidos com este assunto, possamos tocar a trombeta da maneira certa, com aquele amor que é necessário. Então, que Deus nos ajude para que a trombeta do amor, as harpas também da paz e as baterias do incentivo e encorajamento possam estar aqui também presentes, tá bom? Mas antes de começar, eu gostaria de mencionar, por exemplo, Tiago White. Lembram-se quando foi lá nas Campais, há muito tempo atrás, no tempo do milerismo, desse movimento milerita, ele um dia levou um piano. Ele levou um piano para uma campal, onde vinham pessoas de todo o país, e foi muito criticado por isso. Ok? Entretanto, hoje ninguém põe em causa o piano, mas naquela época estava associado às casas de jogo, de prostituição, etc. Mas aos olhos da Bíblia podemos usar qualquer tipo de instrumento, desde que seja bem usado. A forma como usamos e o propósito é que é realmente importante. Bom, muito bem, mas eu gostaria de vos propor primeiro uma parábola e que Deus nos dê o Espírito Santo para entendermos esta parábola. Certo dia foi dada a inteligência às luzes de um semáforo. Esta é a parábola do semáforo. À luz verde foi dado o nome de o que é que tem. Ao vermelho passou-se a chamar nada a ver e o amarelo a voz da consciência. Certo dia, o verde, ou seja, o que é que tem, decidiu usar mal o seu livre-arbítrio e resolveu não seguir a sua programação normal feita pelo seu criador. Entretanto, o que é que tem, decidiu partilhar o seu plano com a voz da consciência, ou seja, o amarelo. E este o advertiu dizendo, olha, vai devagar, tem cuidado, não achas que isso pode ser perigoso? Naquele momento, obviamente, a resposta do verde foi, o que é que tem? E logo o vermelho, que tinha ouvido, respondeu, nada a ver. Nada a ver. E obviamente esse passou a ser então o seu nome, nada a ver. Olha, e sabes mais? Sabes que mais? Eu cá vou fazer exatamente a mesma coisa. Mas porquê? Perguntou a voz da consciência. Porque eu penso que não tem mal nenhum e simplesmente vai ser divertido, respondeu o nada a ver. Foi então que o que é que tem decidiu, combinado com o nada a ver, começarem a brincar com o perigo simplesmente porque não viram grande dificuldade e achavam que estava tudo sob controle. Na sua autoconfiança e falta de bom senso, o verde decide apagar-se de repente do semáforo. Então, os automobilistas, como que confusos, sem saber o que fazer, primeiro pararam, mas como não havia vermelho, foram avançando aos poucos, mas entretanto já estava verde para os outros carros no cruzamento. Isto provocou algumas buzinadelas e travagens bruscas, juntamente com alguns palavrões. Logo, o amarelo, a voz da consciência, vociferou indignado. Seus idiotas, vocês viram o que ia acontecendo? Logo o verde respondeu, o que é que tem? Isso é muito relativo. A voz da consciência, voz da consciência, tu estás um pouco nervoso. Não passas de um descontrolado emocional.
tens é de fazer uma terapia. E logo foi passando de boca em boca, no meio de algumas piadinhas, de que o amarelo, uma luz de semáforo de segunda categoria, era um complicado e um refilão de primeira. Até não é má pessoa, diziam, mas tem o cérebro junto à boca. E todos os semáforos agora faziam piadinhas da voz da consciência. Foi então a vez do nada a ver, o vermelho, que decidiu, combinado com o que é que tem, o verde, e trocaram de posições antes do tempo programado. Nisto, o automobilista avança ao cruzamento e ouve-se aquela travagem prolongada que sempre nos deixa um monte de interrogações na cabeça sobre o que virá a seguir. E finalmente veio o PUM! Por sorte, um carro choca na traseira do outro que redupia e houve apenas alguns arranhões nos passageiros. Logo, a voz da consciência indignado exclama: "Vem? Eu não avisei?" E logo um respondeu: "O que é que tem?" E o outro: "Nada a ver, ninguém se magoou e foi muito divertido", diziam os dois. Mas logo, o que é que tem e nada a ver, decidiram espalhar boatos de que a voz da consciência continuava a dar-se ao luxo de se indignar e ser um refilão, apesar de ser uma luz de semáforo de segunda categoria. No dia seguinte, os dois idiotas decidiram repetir a façanha, dando lugar a um acidente entre um carro de passageiros e um autocarro ou um ônibus, onde surgem 7 mortos e 10 feridos graves. Neste ponto, o que é que tem e nada a ver, decide então acusar o entristecido e amarelecido voz da consciência de não passar de uma voz de agouro, uma pessoa má que só profetiza maldições. Mas, entretanto, o dia do julgamento chegou e o que é que tem e nada a ver foram à presença do juiz de toda a terra. O que é que tem foi condenado e o nada a ver foi perdoado porque já se havia arrependido há algum tempo daquilo que fez. Mas o nada a ver ficou muito triste ao chegar ao céu e examinar o caso dos perdidos. Ele percebeu que outras luzes de semáforos vizinhas haviam seguido o seu próprio exemplo, nada a ver, e provocado muitas mortes por acidentes de pessoas que não se haviam arrependido, o que levou a que muitos humanos e luzes de semáforos estivessem agora perdidos para sempre. Querido amigo, o que é que nós podemos aprender aqui com esta parábola? Ok? Nós vamos pensar um pouco nesta parábola. Esta parábola tem em vista uma lição, um propósito. Nós não estamos propriamente aqui com o objetivo de chamar idiotas a A, B ou C. Não. O amarelo também estava errado na forma indignada e idiota como falou. Não é essa a questão. A questão é percebermos que lições podemos tirar aqui para a nossa vida. É importante nós ouvirmos o que diz a Palavra de Deus. A Palavra de Deus diz o quê? Que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então nós precisamos nos aconselhar, sejamos jovens, sejamos de mais idade, nós precisamos nos aconselhar e saber o que é que Deus diz sobre o assunto, o que é que o Espírito proficia, o que é que o manual da Igreja, por exemplo, diz, as orientações de Deus dizem sobre essas situações, sobre estes casos, ok? Não sei se estás lembrado de uma situação que aconteceu lá em 1 de Reis, o capítulo 12, Roboão, ele foi chamado a atenção pelo povo de Israel, que se quis reunir com ele, e foi feita a seguinte observação: olha, tu estarias na disposição de nos dar menos cargas, menos impostos, menos peso, menos opressão? O teu pai, Salomão, ele exagerou um pouco. Tu terias como dar menos peso para nós? Qual foi o resultado? O resultado disso é que ele então disse: ok, vocês vão e depois eu vos darei uma resposta. E ele foi-se aconselhar com as pessoas de idade, com os idosos. E os idosos então lhe disseram então ao rei: olha, ouve tudo o que eles dizem, porque se tu agora os servires e fizeres a vontade deles, eles vão servir a ti, ó rei, durante toda a sua vida. O que é que aconteceu entretanto? Aconteceu que o rei desprezou o conselho dos velhos e foi-se então aconselhar com os jovens da sua idade, que tinham crescido com ele. Como resultado disso, não é? Os jovens então disseram: olha, o nosso conselho é que digas precisamente ao povo que o teu dedo mindinho, o teu dedo mínimo, não é? É muito mais grosso do que os lombos do meu pai, ok? E então o recado foi: haverá mais impostos, mais açoites, haverá mais opressão. Como resultado, é lógico que aquele povo disse ao rei que falasse com a sua mão
e foram embora e nunca mais quiseram servir o rei, e o rei ficou apenas rei de Judá e não de Israel. O que é que nós podemos aprender com estas histórias? É importante nós ouvirmos, estarmos atentos, considerarmos as coisas, não de forma leve, mas aprofundando os assuntos. Bom, mas vamos agora falar do pronunciamento que os jovens apresentaram. Bom, primeiro aspecto do pronunciamento, eles disseram o seguinte, que gostam de fazer trabalho nas ruas e, por isso, gostam de apresentar temas nas ruas. Excelente, parabéns! Então, eu encorajo este grupo, dou os parabéns a este grupo, que eles continuem a avançar, não só estes, mas todos os que fazem um trabalho semelhante para a honra e glória de Deus. Ok? Parabéns por isso. Isso é muito importante, fazer um trabalho na rua, excelente. Entretanto, eles dizem que também gostam de fazer esse trabalho nas mídias sociais e na TV. Ótimo, parabéns, força, que Deus vos abençoe. Ponham sempre Cristo no centro de tudo e que Deus esteja convosco. Eles dizem também que é importante fazer um trabalho fora do templo e que há realmente uma intenção de se adaptarem. E eles usam o seguinte termo, eu fiz-me grego para com os gregos, romano para com romanos, eu fiz-me, portanto, judeu para com judeus, eles usam um texto de Paulo. Muito bem, parabéns, é isso mesmo que deve ser feito. Mas devemos ter alguns cuidados. Não devemos pôr princípios em jogo. Imagina que eu e você vamos a uma tribo canibal e comemos ali na sua casa. O que é que vamos dizer? Comemos e depois dizemos a eles o quê? Olha, não sabia que a carne humana era assim tão boa? Com certeza que não. Princípios são princípios. O próprio Jesus, quando estava na cruz do Calvário, dando a sua vida por mim e por ti, ele ali também houve uma questão cultural. Alguém movido de compaixão deu a ele uma bebida entorpecente, mas ele provando não quis beber. Ele podia ter dito, bom, nesta cultura eles fazem isso para aliviar a dor, eu vou aceitar. Não, ele cuspiu, ele provando não quis beber. Questão de princípios não se pode negociar. Será que nós então podemos usar todos os estilos musicais dados por Deus? Eles referem que vão continuar a usar os estilos musicais dados por Deus e eles citam o Salmo 150. Mas, querido amigo, será que o Salmo 150 está a falar de estilos musicais? A resposta é não. Está a falar de instrumentos, de variados instrumentos, tipos de instrumentos musicais, o que é diferente. Ok? Não recebemos dízimo da igreja, é um outro argumento. Bom, quanto a mim, isto não é o assunto, não chega a ser um assunto, ok? Não está em causa os dízimos da igreja, tá? Eu acredito que quem vive inteiramente da música até poderia receber os dízimos da igreja, mas penso que este não é o assunto. Eles também dizem que não foram disciplinados pela igreja. Ok, será que eu vou continuar a beber e a adulterar enquanto não for disciplinado pela igreja? Ou será que eu tenho uma consciência entre mim e Deus? Ok, então este é um assunto também importante. Eles dizem que se apresentaram perante igrejas, instituições, perante a TV Novo Tempo, por exemplo, e nunca foram chamados à atenção por causa disso. Entretanto, a serva do Senhor, portanto, Ellen White, diz que a maior necessidade do mundo é de homens que não se compram, que não se vendem, que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos, que não temam chamar ao pecado pelo seu nome exato, ainda que com lágrimas na voz, com amor verdadeiro, não é? Que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Ok? Essa é a maior necessidade do mundo. Então, neste sentido, é muito importante nós considerarmos o assunto de uma forma mais ampla, mais abrangente. Então Jesus disse assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Portanto, Judas, temos um exemplo negativo na Bíblia, Judas, portanto, negou o mestre, vendeu por 30 moedas de prata, na verdade vendeu-se a si mesmo e ao mestre. Mas o curioso é que não foram essas 30 moedas de prata que compraram a sepultura dos estrangeiros, como diz a Bíblia. Na verdade, foi o precioso sangue de Jesus que comprou a sepultura de todos os estrangeiros em todas as partes do mundo e em todas as épocas. A minha e a tua sepultura foram comprados, porque o salário do pecado era a morte, mas através do sacrifício de Cristo agora podemos viver, ter acesso à vida eterna. Que bênção maravilhosa é essa, não é verdade? Que bênção extraordinária. Muito bem, então, eles também dizem que, eles também falam, apresentam alguns outros aspectos que nós não vamos considerar aqui, que não nos parecem talvez ser tão pertinentes. Mas eu gostaria de fazer um apelo ao Vocal Livre, a esses jovens queridos, simpáticos, que fazem um excelente trabalho para Deus, continuem,
ok? Este é o meu apelo. Continuem a fazer um trabalho para Deus. Entretanto, temos também um apelo. Analisem com jejum, com oração, com submissão, com contrição e submetam-se ao manual da Igreja, às orientações de Deus, no que diz respeito ao uso do jazz e da música rock. É importante nós considerarmos aquilo que está escrito, ok? O manual da Igreja está apoiado na Bíblia, no Espírito de Profecia e no bom senso. E a Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Conclamo também às associações e uniões, à Conferência Geral, inclusive, e todos aqueles que serão delegados nas Assembleias e aos líderes em geral, que peguem a cruz, que sigam no caminho estreito e que tenham sempre em vista que ele cresça, como disse João Batista, e que eu diminua, ok? E àqueles que sinceramente não concordam com o que diz o Manual da Igreja, a minha proposta é que se submetam inteiramente àquilo que diz o Manual da Igreja. Mas se porventura acham que está errado, que não concordam, então que evitem esforços no sentido de poderem, junto às associações, nos lugares indicados, apelar para que a questão do rock e do jazz possam então ser retirados do Manual da Igreja e assim tudo possa ser resolvido da melhor forma. Mas de preferência que se submetam ao Manual da Igreja, porque é a voz de Deus para o povo de Deus em todo o planeta. Por isso é importante, enquanto isso não for feito, que nos submetamos às orientações de Deus e da sua palavra. Ok? Muito bem? Então, eu gostaria de terminar aqui com uma oração a favor deste grupo e todos aqueles que dirigem o grupo, a música no mundo inteiro e também àqueles que dirigem a obra em todo o mundo. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai que habitas nos céus, abençoa este teu filho, esta tua filha, a mim, aos nossos familiares. Abençoa também o grupo Vocal Livre e todos aqueles que te servem através do Ministério da Música, que nós possamos tirar conclusões, possamos tomar decisões importantes, assim como também a Conferência Geral, os nossos líderes em todo o mundo, possamos, ó Pai, viver para te agradar, não para agradar a nós mesmos, não para seguir a popularidade dos homens. Muitos estão não querendo perder a amizade, não querendo ser impopulares, não querendo talvez perder influência, mas Senhor, perdoa os seus pecados e faltas e que eu e este teu filho, esta tua filha e todos aqueles que me ouvem possam realmente querer mais agradar a Deus do que aos homens. E assim, ó Pai, possa este assunto da música ser resolvido e tu possas ser honrado e louvado conforme tu mereces e conforme tu desejas também. Então, Pai, abençoa este teu filho, esta tua filha, a todos nós e aos nossos familiares, no nome e pelos méritos de Jesus. Amém. Muito bem, querido amigo, querida amiga, coloca aí o like, se não és inscrito, inscreve-te, tá bom? E assim, prossigamos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Seja este o meu e o teu lema, na minha vida e na tua, é o meu desejo sincero. Amém. Tchau, tchau. Que Deus te abençoe.